Começamos. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Clara, eu faço parte do ADG. E hoje a gente vai dar início à nossa primeira mesa do webinário Educar para o Nunca Mais, os 4 eixos da Justiça de Transição, com a convite do professor Bruno Galindo, né? Que ele é professor da Universidade Federal, mestre em Direito pela Universidade Federal também e pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E hoje a gente vai falar sobre o direito à memória, que é um dos 4 eixos da justiça de transição, que foi essa temática que começou a ser desenvolvida, falada aqui no Brasil, após o período ditatorial. Então, professor, fique à vontade, a palavra é sua. Pode ir. Olá, Clara. Olá, pessoal. É uma honra, uma satisfação, né, ter o convite. Deixa eu só corrigir uma informaçãozinha, Clara. Na verdade, eu sou doutor pela UFPE e tive um estágio de doutorado na Universidade de Coimbra, né, só Ai, para perdão. ficar claro. Eu não sou pelas duas, não, né? Assim, mas essa confusão é comum, porque, como eu coloco lá, Universidade de Coimbra, e coloco entre aspas o PDEE, que é a sigla do... É o que a gente comumente chama de doutorado sanduíche, né? Então, passei um período de estudos lá, mas nessa época que tem gente falseando currículo aí, dizendo que fez o que não fez, é importante a gente esclarecer, né? Eu passei um tempo lá em Coimbra, com muito orgulho, fui orientando do professor Canotilho lá, mas, assim, eu gosto sempre de dizer que meu doutorado é da UFPE, da própria UFPE, com muito orgulho, né? Então, não tenho por que dizer isso. Também tenho muito orgulho de ter estudado lá, mas não foi o doutorado pleno, que eu teria que passar 4 anos lá e, na época, não teria como ficar tanto tempo assim lá em Coimbra. Mas é um prazer, Clara, obrigado pelo convite de vocês, do Além das Grades, é um prazer falar para todas e todos aqui interessados na temática, não é? E como eu estava dizendo, eu vou colocar uns slides, né, para a gente discutir direito à verdade e à memória, que, na verdade, uma outra palestra que eu dei em 2018, só que eu fiz umas modificações, logicamente eu fiz umas modificações para adaptar, já que a palestra era sobre justiça e transição de modo geral, e eu fiz umas adaptações para esse encontro de hoje, mas como as informações às vezes são correlatas, e no primeiro momento, como eu vou explicar, não havia como você diferenciar esses aspectos da justiça de transição, então eu vou colocando, vou perguntando se vocês estão vendo, caso tenha algum problema, seja com som, seja com ver as imagens, aí vocês me dizem, tá? Porque eu vou falando em cima das imagens, e aí vocês vão, se for o caso, interagindo, me avisem, né, se tiverem algum problema de visualização. Quando aparecer aqui para mim, aí eu aviso a vocês, vocês confirmam. Você pode confirmar, Clara, no caso, né? Você confirma, e aí me diz se está ok, e aí eu começo. Caso tenha algum problema, você me interrompe, né? Pode interromper sem problema, que aí eu tento ver aqui o que está acontecendo. Com a tecnologia tem essas dificuldades, né? Às vezes a gente... eu estou dando aula online, né, na disciplina de Direitos Humanos, dei também na disciplina de Democracia Constitucional e Direitos Humanos no PPGD, na pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, estamos acostumando a usar essas ferramentas. Tem muitas coisas boas e tem as coisas que a gente peca também, né, que a gente é acostumado com a aula presencial, não sou ainda muito hábil, né, no uso dessas tecnologias, mas a gente vai acostumando e qualquer coisa vocês me avisam, tá? Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver aqui como é que faz. Pronto, aqui está aparecendo um slide de Justiça de Transição e Direito à Verdade. Me confirme se vocês estão vendo aí. Tá aparecendo, certo? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá aparecendo, né? Ok, gente. Bom, gente, essa temática, né? Como eu disse, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar falando para vocês sobre isso, já que é um tema que eu tenho muitas pesquisas e muitas publicações já há muitos anos, né? Na verdade, desde
o período em que o Supremo decidiu a ação, a ADPF 153 e a Corte Interamericana decidiu o caso Gomes-Lund, é que venho me debruçando sobre esses estudos. Claro que não é o único campo de estudos meu, mas é um dos campos de estudo que eu tenho me dedicado bastante, né, e tenho orientado muitas dissertações, teses, muitos trabalhos sobre isso. Tenho sido chamado para dar palestras aqui no Estado, fora do Estado e até fora do país, de modo que a gente tem uma oportunidade de discussão realmente desse tema, e eu trouxe algumas contribuições para a gente, enfim, para a gente ter aí, durante esse tempo, um tempo de exposição, mostrando alguns aspectos da justiça de transição e do direito à verdade e à memória. Eu deveria ter colocado aqui os dois, já que os dois são correlatos, né? Então é difícil falar de um sem falar de outro, e é difícil falar deles sem falar da justiça de transição de um modo geral. E dizer da minha preocupação, já são 10 anos quase de estudo sobre isso, né, de estudo, de certo modo, contínuo, desse ou daquele aspecto, né, que tem me debruçado sobre isso, e da preocupação que a gente sempre tem, né, com uma temática que eu até teve um tempo que eu estava quase desistindo de continuar a estudá-la, mas principalmente num período em que discursos autoritários se tornam paradoxalmente populares, esse estudo termina sendo um estudo necessário, mais do que nunca, para nós termos a oportunidade de saber, né, e principalmente num período que a gente já tem uma discussão sobre uma pós-verdade, né, sobre revisionismos históricos e coisas dessa natureza, mais do que nunca, estudos sérios sobre isso, sem panfletarismos, mas sem revisionismos, podem contribuir bastante para as reflexões que a gente possa fazer a respeito e para diferenciar, sobretudo, o estudo sério e cientificamente comprometido daqueles panfletarismos, seja num ou noutro sentido, seja numa ou noutra perspectiva ideológica. Né? Há uma questão básica que é nos atermos aos fatos. Né? Eu costumo dizer sempre que podemos ter direito às nossas próprias opiniões, mas não podemos ter direito aos nossos próprios fatos. Então, senão você não vai para frente, senão não se debate nada, se não se tiver acordo básico sobre fatos e sobre conceitos. Então, é a partir disso que a gente pode discutir cientificamente as coisas. Então, eu começaria, basicamente, lembrando algo que eu fazia muito, deixei de fazer há algum tempo, mas estou retomando, mas fazia bastante lá nos idos do início da década, né? Que era pegar as referências desse livro, que é um livro da editora Biblioteca do Exército, um livro de 2010, História do Brasil, Império e República, que, dentre outras coisas, tem frases como essas aqui, né? As Forças Armadas, pela solidez de sua organização e por esse seu espírito democrático, haveriam de constituir o maior obstáculo às investidas subversivas. A revolução foi levada a efeito não por extremistas, mas por grupos moderados e respeitadores da lei e da ordem. Nos governos militares, em particular na gestão do presidente Médici, houve a censura dos meios de comunicação e o combate e a eliminação das guerrilhas urbana e rural, porque a preservação da ordem pública era condição necessária ao progresso. Embora o governo pregasse o retorno à normalidade democrática, a intransigência do partido oposicionista motivou a necessidade de algumas cassações políticas. Bom, não precisa ir muito longe para se ver que aquilo que muitas vezes é chamado de neutralidade ou sem viés ideológico, na verdade é o que mais tem viés ideológico, se a gente considerar que esse não é um livro dos idos da ditadura brasileira, né? Não é um livro de 1968 ou 74, ou mesmo do início da década de 80, né? Quando eu, por exemplo, era criança e estudava por livros provavelmente com dizeres parecidos com esse. É um livro de 2010, né? Então temos apenas 10 anos em que esse livro foi publicado, e, na verdade, isso é bem provável, eu não fiz esse levantamento, mas é bem provável que outras edições desse mesmo livro, ou, eventualmente, novos livros também da editora Biblietes, tenham tido conteúdo semelhante, e, aliás, esse conteúdo em 2010 não era tão valorizado assim, hoje parece mais valorizado
com a ascensão dos discursos autoritários e discursos revisionistas da nossa história. Evidentemente que é um tipo de análise bastante complicada de se considerar sedimentada efetivamente em fatos. Não é uma análise impossível, né, já que guarda algum grau de subjetividade, mas, sem dúvida alguma, está longe de ser uma análise sem viés ideológico, como muitas vezes se apregoa. Então, a partir disso, que nós vamos ver a importância do que se discute em termos de direito à verdade e à memória, dentro da justiça de transição, para a relevância que isso tem em termos de cultura democrática, em termos de permitir o desenvolvimimento das democracias, de modo a que as tentações autoritárias sejam menos relevantes, né? E que nós vivemos, inclusive, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, com tentações autoritárias muito grandes, né? Infelizmente, uma espécie de popularização do autoritarismo. E aqui eu já deixo meu ponto de partida claro. Eu não sou partidário do ponto de vista de um partido específico, de candidatos específicos, ou o que quer que seja, nas minhas análises, mas, obviamente, não vou aqui trazer a ilusão de que não se tem, de que há uma neutralidade no meu discurso. Nenhum discurso é neutro. O meu também não é. Né? Há aqui no meu discurso um compromisso, sem dúvida alguma, um compromisso com a democracia, com o Estado de Direito e com a Constituição, com os direitos humanos, com os direitos fundamentais. Então, embora meu discurso não seja um discurso acadêmico comprometido com partido A, B ou C, ou com esse ou aquele viés ideológico específico, do ponto de vista da esquerda, da direita, do centro, né? Meu discurso acadêmico não tem essa relação, mas tem a relação, sim, com a democracia, com o Estado de Direito, com o constitucionalismo, com os direitos humanos. Então, o meu ponto de partida é fundamentalmente esse, a defesa de tudo isso aqui. Então, não é um ponto de partida neutro. Né? Então, não vamos ver aqui uma defesa da ditadura, uma defesa de estados autoritários, ou de políticas autoritárias, ou de autoritarismo, quaisquer que sejam eles. Então, esse é meu ponto de partida. Portanto, não é um ponto de partida neutro, é um ponto de partida que tem um lugar, né, que tem um locus do ponto de vista discursivo, e se pretende assim, né, sem enganar ninguém. Mas vamos lá, vamos para uma parte, o que eu colocaria como uma parte conceitual necessária. Primeiramente, falar de justiça de transição. O que é que significa, efetivamente, justiça de transição, tal como nós estamos falando aqui? Na verdade, essa senhora, né, que eu tive a honra de tirar essa foto lá em Nova York, quando estive em 2018 em Nova York, e a conheci pessoalmente, embora estudasse a sua obra já há um bom tempo. Essa senhora é a professora Ruth Title, né, professora da New York Law School, argentina de nascimento, mas norte-americana. Eu não sei se naturalizada, mas, enfim, ela vive nos Estados Unidos desde os anos 70, e ela é a criadora, nada mais nada menos que a criadora do termo Transitional Justice, né, que é exatamente o que a gente traduz como justiça de transição. Num artigo de 1991, ela utilizou pela primeira vez desse termo, exatamente nesse artigo aqui, Transitional Justice, A Bridge Between Regimes, né, que é um artigo de 1991, e essa foto aí logo abaixo é de um dos seus livros mais recentes, que eu tive a honra de ter, tem o meu exemplar, que eu não empresto para ninguém, porque está autografado pela professora Ruth Title, né, uma pessoa de uma gentileza incrível, que só é um pouco superior ao seu talento acadêmico, né, que é também magistral. Então, ela foi a criadora desse termo, e outros autores se debruçaram sobre esse termo, como o seu conterrâneo, Louis Bickford, que é lá do Centro Internacional de Justiça de Transição, que conceituou dessa forma, né, dissecou, na verdade, o conceito de Ruth Title, para colocar dessa forma o que é a justiça de transição. Esse conceito aqui, que faz referência a medidas de justiça de transição, né, consideradas, no conceito aqui dele, necessárias para a superação de períodos de graves violações a direitos humanos, seja em conflitos armados, seja em regimes autoritários. E aí vai falar de justiça material, que seria punição dos responsáveis por graves violações de direitos humanos,
a reparação de danos em forma de indenizações, desagravos públicos, enfim, reparações pecuniárias, né, ou não, e não pecuniárias, reformas institucionais, no caso, adequando os serviços de segurança, forças armadas, polícias, etc., à pauta axiológica do Estado Democrático de Direito, o esclarecimento da verdade histórica e judicial, aí que nos interessa mais diretamente, né, com a abertura de arquivos estatais, esclarecimento dos fatos desses períodos, e a criação de espaços de memória para a sedimentação de uma cultura política democrática e humanista. Nesses dois últimos aspectos são os aspectos que nos interessam mais diretamente para esse debate de hoje. Né? Sobre a verdade histórica judicial, eu sempre dirijo as indagações que nós podemos fazer acerca de um debate como esse, a partir dessas perguntas, da tentativa de responder a essas questões. Né? Justifica-se o sigilo em documentos estatais quando se refere a políticas repressivas do Estado autoritário, né? O sigilo é algo comumente oposto ao esclarecimento dessas verdades. O que pode ser feito em termos de esclarecimento de investigações não realizadas ou arquivadas? Qual o grau de comprometimento das autoridades possíveis testemunhas dos fatos do período para seu esclarecimento? Devem ser formadas comissões colegiadas para apuração desses fatos? Como devem ser compostas e quais os procedimentos a serem adotados para o seu trabalho? Essas seriam algumas indagações que podemos fazer sobre a verdade histórica e judicial, né? Sobre esse direito à verdade histórica e judicial. E sobre memória, o que deve ser objeto de permanente recordação em relação ao ocorrido? Quais os critérios a serem utilizados para se selecionar tais informações? Não haveria o risco de se construir uma memória de modo unilateral? O confronto de versões seria possível nesses contextos? Tais versões mereceriam o mesmo tratamento oficial? Né? Isso são, portanto, pessoal, pontos de partida que nós podemos utilizar para construirmos as nossas hipóteses sobre direito à memória e à verdade, é aquilo que nós podemos investigar, e a minha proposta, é claro, não é fazer aqui um modelo fechado, mas ver com vocês um pouco do que foi feito em outros países e aqui no Brasil, que é exatamente a pretensão desse nosso debate, né? E depois a gente tentar fazer uma discussão em torno do que foi feito, do que falta fazer e das perspectivas que nós podemos discutir, das perspectivas de futuro, de presente e de futuro, dentro da conjuntura atual e dentro das indagações que vocês podem fazer no momento dos debates. Então, trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Primeiramente, dizer que, num primeiro momento da justiça da história de transição, que podemos considerar aqui como marco inicial do ponto de vista organizado, isso começa, ainda sem esse nome, lá com Nuremberg, né, no pós-nazismo, e em um primeiro momento, a discussão sobre essas medidas ela vem conjuntamente. Ela não está isolada, por exemplo, vamos ver aqui no exemplo do pós-nazismo na Alemanha, verdade e memória não estavam separados de punição dos agentes do período nazista que cometeram crimes de lesa humanidade. Estava tudo junto e misturado, como a gente gosta de dizer hoje. Então, ao mesmo tempo que se pesquisava, se tinha investigações policiais e judiciais para se descobrir a veracidade de acusações em relação a criminosos de lesa humanidade, se construía também, por diversos entes oficiais e não oficiais, uma memória e uma verdade sobre o período de uma maneira mais geral, inclusive com a pretensão de influenciar a própria educação das crianças e uma reconstrução da Alemanha com base no referencial democrático e tomando isso aí tudo como referenciais também para um nunca mais, digamos assim, já que é um termo que a gente também gosta de utilizar, né, para que nunca mais se repetisse aquele horror do Holocausto. Então, num primeiro momento, vocês vão ver que em algumas situações não dá para separar
direito à memória e à verdade dos outros direitos ou das outras medidas de justiça transicional. Isso só vai ocorrer a partir dos anos 80, principalmente aqui na América Latina, mais do que em outros exemplos em relação a outros países. Mas vamos ver como isso se deu, né? Primeiramente, pegando exatamente o exemplo da Alemanha nazista, né, período aí de 12 anos de dominação que os nazistas tiveram lá, com todo o horror que é bem conhecido, talvez seja, é incrível até que se faça revisionismo histórico com isso, porque se tem algo, talvez o fenômeno mais fartamente documentado sobre as atrocidades que foram cometidas no período foi exatamente isso, documentado inclusive pelos próprios nazistas. Não se pode nem dizer que foi uma coisa manipulada, né? Salvo um ou outro exemplo isolado, como o caso de Katyn, né, dos massacres cometidos em Katyn, na Polônia, mas que os soviéticos culparam os nazistas, mas na verdade tinha sido a mando de Stalin. Mas tirando alguns exemplos desse tipo, mais isolados, os próprios nazistas fartamente documentaram os horrores que praticaram. E, visto isso, né, se compôs um Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, inicialmente, onde no estatuto do tribunal se consolida o conceito de crimes de lesa humanidade, que era um conceito que não existia na ocasião, inclusive isso é objeto de controvérsia até hoje, né, porque os crimes que os nazistas poderiam ser inicialmente imputados a eles seriam os crimes de guerra, mas não crimes de lesa humanidade, e, no entanto, o Tribunal de Nuremberg se colocou dessa forma, além de ser questionada a ideia de que é um tribunal pós-facto, né? Um tribunal que seria um tribunal de exceção. O fato é que o tribunal, em que pese essas críticas possam lhe ser feitas, ele teve um papel importante nessa consolidação, mas ele não foi o único, né? Nós tivemos a criação de muitas câmaras de sentença, né? Os alemães vão chamar de Sturkammer, né? De tribunais tanto aliados como alemães durante esse período aí de 7 anos, entre 45 e 52, que julgaram também criminosos de lesa humanidade dentre alemães, dentre nazistas que cometeram atrocidades, né, com gradações diferentes de culpabilidade e de envolvimento. Né? Há muitos filmes sobre isso, há filmes também sobre Nuremberg, enfim, a gente posso depois até incluir aqui, não incluir nesse slide, mas há filmes, há livros, há muita coisa escrita sobre isso. E do ponto de vista dos alemães, eles também tiveram lá suas leis de anistia, né? No começo eles puniram muita gente, mas com o tempo foi se vendo que o envolvimento da sociedade com o nazismo era tão grande, primeiro porque os nazistas tinham, nos primeiros anos, eliminado praticamente a oposição fisicamente, inclusive, e que nós tínhamos, assim, várias pessoas que estavam com o regime, muitas vezes não por nenhum especial entusiasmo com o regime, mas por uma necessidade de sobrevivência. E aqueles que tinham sido também lobotomizados, né, diríamos numa linguagem mais contemporânea, ou sofreram uma espécie de lavagem cerebral do regime para que se tornassem fervorosos aliados do regime nazista. E isso levou à necessidade de concessão de anistia para alguns criminosos de menor potencial, ou aqueles que não eram nazistas tão convictos. Isso gerou, dentre outras coisas, uma reintegração dessas pessoas que tivessem cometido crimes considerados menos graves à sociedade alemã. Isso envolvia políticos, juízes, policiais, etc., né, que você não tinha esse tipo de culpabilidade. O que não obstava a que investigações posteriores fossem feitas, e foram feitas, e eles sofreram também punição. Do ponto de vista da verdade e da memória, não se teve inicialmente uma comissão específica, sendo apenas depois criado esse serviço aqui, que eu coloco aqui no finalzinho do slide, Serviço Central de Administração Judicial dos Estados para o Esclarecimento de Crimes do Nacionalsocialismo, que funcionou como uma espécie de embrião das comissões da verdade, na medida em que esse serviço, ele, na verdade, centralizava, ele não tinha uma função como a das comissões, mas ele centralizava informações
sobre esses crimes cometidos nessa época, informações essas que muitas vezes serviam também para serem utilizadas em condenações, em processos contra criminosos do período. Basta dizer que tem gente que até hoje, enfim, recentemente, coisa de poucos anos atrás, foi condenada, enfim, pessoas com 90 anos ou mais, foi condenada por crimes da época, né, por terem sido colaborado com crimes, enfim, eles levam a sério realmente a imprescritibilidade desses crimes considerados de lesa humanidade, diferentemente de casos como o próprio Brasil e como outros locais que não levam isso tão a sério. Então lá é uma desnazificação que, de certo modo, vem até hoje, embora hoje ela vem muito mais na forma de memória, considerando o tempo que faz, né, que o período nazista, felizmente, encerrou. Né? Temos aí 75 anos do fim da guerra, e nesses 75 anos do final da guerra, enfim, as pessoas que estão hoje ainda vivas e que cometeram crimes de lá já estão bem, assim, já são quase centenárias. Então, de modo que muitas vezes as condenações são simbólicas, as pessoas não vão para a prisão, ficam em prisão domiciliar ou coisa do gênero, mas é uma forma de dizer, de certo modo, de responder que mesmo a essa altura da vida, essas pessoas não deixariam ou não deixam de responder pelos seus crimes pelos seus crimes da ocasião. Então, a forma de rememorar também e de esclarecer também para as gerações presentes e futuras a verdade sobre os horrores que ocorreram naquele período. Pois bem, também a Alemanha ela é palco de uma outra experiência de justiça de transição bastante interessante, né, que aí já num outro extremo do viés ideológico, né, já que o nazismo é de extrema direita, do ponto de vista ideológico, né, isso, enfim, até isso estão querendo revezar, mas os alemães até ficam surpreendidos, né, que aqui no Brasil se diga que o nazismo é de esquerda, né, que é um negócio que lá, enfim, está completamente fora de discussão, né, em relação a isso, não há discussão sobre isso, mas evidentemente que, considerando o nazismo de extrema-direita, consideramos aqui a República Democrática Alemã, que tinha oficialmente esse nome, a antiga Alemanha Oriental, a Alemanha Comunista, que esses regimes foram o que nós podemos, grosso modo, chamar de extrema-esquerda, né? Ou seja, no outro polo, temos na própria Alemanha um regime que durou 40 anos e que tem também as suas mazelas incomparavelmente menores, o que não significa que os regimes comunistas foram menores, as atrocidades foram menores do que os regimes de extrema esquerda, de extrema direita, perdão. Na verdade, essa questão estatística ela é muito variável, gente, porque tivemos regimes de extrema direita extremamente sanguinários, como o nazista, como o regime da junta militar lá na Argentina, e tivemos regimes de extrema-direita que foram bem menos sanguinários, como foi o próprio regime brasileiro, né? Não diria que foi brando, mas que comparativamente, em termos estatísticos, o brasileiro, como a gente vai ver, ele tem uma estatística bem menos intensa em termos de números do que, por exemplo, o argentino ou os nazistas. E, do mesmo modo, você tem também regimes de extrema esquerda com esse mesmo perfil. Então, você tem, por exemplo, o stalinismo na União Soviética, em que você tem um número de mortes, inclusive, superior ao número de mortes que os nazistas provocaram. Então, o stalinismo foi o regime que mais matou gente na história da humanidade, né, inclusive, do ponto de vista dos das milhões de pessoas mortas durante o período stalinista na União Soviética, ao passo que a República Democrática Alemã ela tem um número razoavelmente pequeno de mortos, do ponto de vista de massacres. Não houve nenhum grande massacre, nenhum grande genocídio nessa experiência da Alemanha Oriental. Entretanto, isso, para mim, não é um motivo para, digamos assim, para enaltecer essas ditaduras que supostamente mataram pouco, porque essas ditaduras podem até estatisticamente terem matado pouco, mas não deixaram de proceder a perversidades, inclusive psicológicas, e muitas vezes reais, do ponto de vista, do ponto de vista físico, a perversidades, a atrocidades, as mais terríveis, como foi o caso da própria Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental ela massacrava as pessoas que tentavam atravessar a fronteira, e são crimes bem conhecidos,
como tinha uma espionagem, que, claro, hoje, Google e Facebook, a Stasi na Alemanha Oriental, ela teria ela se sentiria maravilhada com que o Google, com que o Facebook e as redes sociais conseguem hoje, considerado o trabalho que a Stasi tinha na época. Mas na época, considerando a época que a Stasi, que era a polícia política secreta da Alemanha Oriental, trabalhava, ela foi o povo alemão oriental foi o povo mais espionado da história, né, considerando, claro, antes do advento das redes sociais, mas naquela época era o povo mais espionado, considerando a quantidade de espiões e informantes que se tinha, que a Stasi tinha, e que fazia esse tipo de espionagem, né, e usava isso como forma de pressionar essas pessoas. Aliás, há um filme muito bom sobre isso, chamado A Vida dos Outros, é um filme alemão, situado exatamente no período, que mostra como eram os mecanismos de repressão psicológica que então a Alemanha Oriental utilizava, né? Então era um regime despótico, era um regime que usava da pressão psicológica e da maldade endêmica de espionagens para, enfim, para manter-se de pé, né, e espionar seus inimigos e combater e destruir os seus inimigos. Às vezes não destruía fisicamente, mas acabava com a vida dessa pessoa, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, profissional, de modo que essas pessoas, o índice de suicídios, inclusive, era um índice de suicídios enorme, bastante elevado, e eles tiveram também, após a chamada queda do Muro de Berlim, uma justiça de transição, né, do ponto de vista da responsabilização dos homicídios ligados à tentativa de travessia das fronteiras, especialmente do próprio Muro de Berlim. Se teve o desenvolvimento de técnicas em relação a isso, não houve leis formais de anistia lá. O que se teve foi essas observações que eu coloco aí, como a fórmula de Radbruch, e algumas orientações que o Tribunal Constitucional Federal deu para que esses julgamentos ocorressem, com algumas garantias para os réus, e teve um trabalho muito forte do ponto de vista da preservação dos arquivos da Stasi, né, da polícia política, que eles eram tão detalhistas que não foi necessária uma comissão da verdade. Na verdade, existiu uma comissão Gauck, né, que levou o nome do ex-presidente alemão, Joachim Gauck, que ele era um opositor do regime alemão oriental e foi, posteriormente, o líder dessa comissão que terminou levando o seu nome. E essa comissão, na verdade, fez um trabalho de sistematização dos arquivos da Stasi, que já tinham tanta informação que eles não precisaram investigar muita coisa, né? Parece que os alemães têm, historicamente, quase que uma obsessão para registrar tudo, né? Então, também na Alemanha Oriental, eles tinham fartos registros sobre os arquivos pessoais de cada cidadão. Então, esses arquivos que eu falo aqui, os arquivos da Normannstrasse, né, que é a rua, na verdade, onde fica o antigo quartel-general da Stasi e onde ficam os arquivos em que as pessoas podem, inclusive, ir lá e olhar o que é que a Stasi apurou sobre ela, de modo que é um trabalho de memória e de verdade focado principalmente nesses arquivos. E, claro, existe também, assim como existem museus do Holocausto na Alemanha e fora dela, também aqui nós temos museus do período da antiga Alemanha Oriental, né? O mais famoso deles é o Museu do Checkpoint Charlie, né, em Berlim, onde se tem até pedaços do Muro de Berlim lá, tem fotos das pessoas que conseguiram a travessia, tem as histórias, enfim, se alguém conhece Berlim, certamente deve ter visitado, é bem provável que tenha visitado isso, que era exatamente num dos pontos de travessia entre as duas Alemanhas, entre as duas cidades, Berlim Oriental e Ocidental, que eles terminaram fazendo um museu que lembra exatamente esse período das Alemanhas divididas, né, no período da Alemanha Oriental. Um outro exemplo, antes de chegar na América Latina, é o exemplo da África do Sul, né, o regime do apartheid que teve aí essa duração de 34 anos. Aí temos uma foto de uma das placas, né, nos dois idiomas, né, que fazia referência à privatividade, né, dessa praia
que era muito comum esse tipo de placa, né, a privatividade para pessoas brancas, né, white persons only, e um regime bem conhecido, né, pela sua segregação racial, da maioria, inclusive, nesse caso, não é nem uma minoria, mas uma maioria discriminada, né, que era exatamente a população negra, e que acabou em 1994, com a libertação de Mandela e, posteriormente, a sua eleição para a presidência, e algo que foi feito logo a seguir foi exatamente a criação de uma comissão, aí sim, embora essa comissão já é uma comissão que tem inicialmente base na comissão argentina, e chilena também, mas principalmente a argentina, que é a mais antiga, mas lá foi criada uma comissão com poderes de anistiar, né, é o que a gente vê aqui logo a seguir, né, uma comissão chamada exatamente de Truth and Reconciliation Commission, né, uma comissão da verdade e da reconciliação, e cuja ideia, a partir dessa lei, né, de uma lei de 1995, era que essa comissão ela pudesse ser uma comissão voltada à reconciliação. Então, a comissão ela tinha por objetivos a investigação e registro dos casos de violação de direitos humanos pelo regime do apartheid durante esse período, de 1960 a 1994, o que não significa que antes não havia apartheid, tá, gente? Esse período é o período que o apartheid foi institucionalizado, mas esse problema da segregação já existia antes, só que foi piorado a partir de 1960, quando isso foi oficializado, né? Então, a questão aí foi mais do período de oficialização. Então, a comissão tinha por objetivo investigar e registrar esses fatos, né, da violação, esclarecer tudo isso, e a comissão tinha poderes de anistiar, só que era uma anistia que se pode considerar, como eu coloquei aqui, restrita e condicionada, porque ela era uma anistia, primeiramente, individual, ou seja, não houve uma anistia genérica dada aos agentes do regime do apartheid, ela era dada caso a caso, e apenas ela era apenas dada àqueles que requeriam essa anistia, ou seja, os agentes do Estado que cometeram atrocidades durante o período do regime do apartheid, eles se dirigiam à comissão, solicitavam anistia e firmavam um compromisso de esclarecer todo o crime cometido e toda a sua participação nesses eventos. Então, nesse caso, a comissão de anistia analisava o caso, essas pessoas eram chamadas, inclusive, a depor publicamente, a pedir desculpas, aquilo que hoje se aproximaria bastante daquilo que hoje a gente chama de justiça restaurativa. Então, essas pessoas, elas, em depoimentos, elas pediam desculpas publicamente às famílias das vítimas, ou às próprias vítimas, se fossem vivas ainda, etc., etc. E a comissão concedia anistia condicionada a esse esforço, ou seja, era uma anistia que valia para aquela pessoa e para aquele crime específico que ela confessou e que ela esclareceu. Então, não impedia que essa pessoa viesse a ser perseguida por outros crimes que possam ser descobertos, para além daquele crime que ela confessou, e não impedia que outras pessoas que não confessaram nada, ou que não esclareceram nada, que não contribuíram nada, para nada, fossem perseguidas. Tanto é que há muitos casos de pessoas que foram perseguidas, posteriormente sofreram persecução penal e foram condenadas pelos crimes que cometeram durante o período do regime do apartheid. E olha que muitos sul-africanos se queixaram da lei ainda assim, porque entendiam que tinham direito, sim, de processar seus algozes, né, pessoas que tinham sofrido tortura, que tinham sofrido até assassinatos, no caso, famílias que tinham perdido seus entes queridos, etc., etc., mas o Tribunal Constitucional de lá considerou que a lei era constitucional porque servia aos objetivos gerais da justiça de transição, né, que não seria só punir, e sim seria também de reconciliar, e considerou, dentre outras coisas, que essas pessoas, elas, primeiramente, elas não estavam deixando de ser punidas, na medida em que muitos dessas sessões da Comissão da Verdade, elas eram transmitidas nacionalmente, por rede nacional de TV. Hoje seria transmitida pelo mundo inteiro, né, com os recursos que a gente tem das redes sociais, do YouTube, etc., né? Então, hoje a gente teria condição de fazer transmissão mundial. Na época não havia ainda isso, já tinha internet, mas estava muito no seu início, mas eles foram transmitidos em rede nacional de TV lá na África do Sul, o que fazia com que a pessoa podia até não ser punida criminalmente, mas a pessoa, sem dúvida alguma, tinha uma exposição
midiática para todo o país, que não deixa de ser uma forma de punição moral. E, finalmente, pessoal, ditaduras militares do Cone Sul, que eu vou pegar duas apenas, porque senão a gente se alonga demais, no caso Argentina e Chile, compará-las com as do Brasil, que são situações de ditaduras muito parecidas e soluções muito diferentes para esses problemas. Inicialmente, a mais sanguinária de todas, que foi a ditadura argentina, em 7 anos, né, teve números assustadores, né? E a ditadura da Argentina foi a primeira que, no pós-ditadura, nós tivemos tantos julgamentos, até existe um documentário no YouTube, vocês acham, inclusive, chamado Nuremberg Argentino, que fala dos primeiros julgamentos que foram feitos ainda nos anos 80, mas que depois essas pessoas foram anistiadas e só foram presas novamente já na década passada, quando voltou a ter esse tipo de julgamento, né? Mas é o país que teve provavelmente o maior número de mortos, enfim, tem aí um número total de entre mortos e desaparecidos políticos de 30 mil, provavelmente. Aqui eu vou mostrar um pouco os números para vocês, né? Aqui é um quadro geral das leis, né, que foram aprovadas, isso aí foi da outra palestra que eu lhes falei, né, do ponto de vista da anistia que houve, depois uma derrogação, depois os julgamentos do chamado Nuremberg argentino, depois leis de anistia, depois reforma constitucional assumindo a Argentina na sua Constituição o direito internacional dos direitos humanos, depois uma derrogação das leis de anistia e a punibilidade voltando a ser cogitada, voltando a ser colocada inicialmente por juízes de primeiro grau e depois na própria Suprema Corte, sendo consolidado isso a partir de 2007, e lá eles têm um total de mais de 800 pessoas que foram efetivamente punidas em processos criminais sobre o período, inclusive 3 ex-presidentes, né, 2 dos quais morreram na prisão, né, foram presos mesmo, já octogenários, e foram presos e morreram na prisão, dentre os quais o mais célebre dele, que foi o Rafael Videla. Mas em termos de números, né, a Argentina foi o primeiro país que fez uma comissão da verdade, que foi essa Comissão Nacional sobre o desaparecimento de pessoas, tá? Inclusive digitado errado aí, seria desaparição, né? Eu coloquei um A a mais. Que chegou na época a esse número aqui, oficialmente reconhecido, de 12.963 pessoas mortas ou desaparecidas. Só que esse número esse número foi bastante ampliado por investigações de outros entes. A Anistia Internacional, pouco tempo depois, constatou mais de 15 mil pessoas, e várias ONGs de defesa de direitos humanos, inclusive a mais célebre delas lá na Argentina, que é o Centro de Estudos Legais e Sociais, o CELS, que atribuem ao regime ditatorial da Argentina desse período mais de 30 mil mortes e assassinatos e desaparecimentos, né, que no fim das contas é a mesma coisa, mas lá teve esse requinte especial de crueldade levado às últimas consequências, né, uma quantidade enorme de desaparecidos, o que gerou aquilo que eu estou colocando, a sombra da Praça de Mayo, que gerou aquele famoso movimento das avós, das mães e avós da Praça de Maio, que cobram até hoje, né, fazem manifestações todas as quintas-feiras cobrando os seus desaparecidos, né. Lá, inclusive, chegou-se a criar, inclusive, uma Comissão Nacional pelo Direito de Identidade, né, que eu fiz referência aqui, por conta dos mais de 500 bebês que foram retirados das mães em cativeiro e que alguns dos quais não conhecem sua verdadeira identidade até hoje, né. No dados de 2017, eu não consegui ver a atualização desses dados, mas dados de 2017 apontam para 97 deles que recuperaram a verdadeira identidade e conheceram seus pais verdadeiros. Esses bebês eram tirados de militantes que estavam grávidas e, quando nasciam, esses bebês eram retirados delas, elas muitas vezes eram mortas e feitas desaparecer, e eram entregues a famílias. Às vezes a família sabia que eles eram filhos de militantes, de guerrilheiras, etc., né, ou de opositores, simplesmente, nem todo mundo era de luta armada, né, às vezes era simplesmente alguém que faz oposição, fazer oposição já era crime na época, e algumas famílias sabiam, outras não, mas o fato é que esses bebês eram tirados de suas famílias originárias e entregues a outras famílias para
serem criados. Então, Verdade e Memória lá tem a ver muito com esses trabalhos. No caso do Chile, né, foi um regime mais longo, né, 17 anos, e um regime que teve um trabalho, digamos assim, mais vigoroso nesse campo, né, já que já pegou um pouco da experiência da Argentina para fazer um trabalho no campo de memória e verdade mais vigoroso, embora no campo da justiça material puniu bem menos gente do que os argentinos. Né? Só começou a punir efetivamente pessoas a partir de 2006, quando foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Esse caso exatamente do Almonacid Arellano. Do ponto de vista da verdade e da memória, eu estou passando rápido pelos outros assuntos para destacar verdade e memória, tá, gente? Porque senão a gente vai falar 2 horas aqui. Então, no Chile, primeiro houve também aquilo que eles chamaram de Comissão Nacional da Verdade e da Reconciliação, um nome bem parecido com o da África do Sul, que constatou que inicialmente tinha uma função meramente investigativa, né? Inclusive eles não podiam expor nomes, né? O mandato inicial da comissão era um mandato, inclusive, não poderiam expor nomes, mas que investigariam fatos, e nesses fatos investigariam, inclusive, tinha uma referência à investigação de crimes também dos movimentos de esquerda. Né? Então, num primeiro momento foi, embora a diferença de crimes fosse avassaladora, né, do ponto de vista dos crimes dos agentes estatais para crimes de guerrilheiros ou coisa do gênero, mas ou era assim, ou não se conseguiria fazer essa comissão. Né? Essa comissão teve muitas limitações no seu trabalho, mas também teve um trabalho de investigação e de esclarecimento muito vigoroso. Mas o fato dela ter tido essa limitação gerou depois a criação de outras comissões, como a Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura, já que essa primeira comissão focou-se muito nos assassinatos e nos desaparecimentos forçados, e as chamadas comissões Valak 1 e 2, né, que foram exatamente onde se apuraram casos de tortura e de outros crimes que não tivemos mortes nesses crimes, mas tivemos crimes cometidos também pelos agentes. Aqui eu falo também no Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que é esse prédio que eu estou, esse gordinho aí da foto sou eu estava mais gordo na época, quando eu fui lá, em Santiago. Né? Então é um museu que é realmente impressionante, né? O Museu da Memória e dos Direitos Humanos, lá em Santiago do Chile, que mostra um pouco dessa história e um pouco de outras histórias também de crimes de lesa humanidade, mas principalmente a história chilena, né? Inclusive para os do direito, né, para quem como eu, estudante de direito, né, eu me considero sempre um estudante, esse museu ele tem, inclusive, peças originais de habeas corpus que foram impetrados, inclusive por figuras muito famosas lá do direito chileno, que foram impetrados na época para libertação de presos políticos, a maioria das vezes sem sucesso, né, mas que serviram como registro das atrocidades que foram cometidas na época, né, de pessoas presas, que ficaram indefinidamente presas, sem comunicação às famílias, com desaparecimentos, essas coisas todas que foram registradas à época. É um museu que quem for a Santiago não pode deixar de ver. É um museu muito bem estruturado e verdadeiramente um monumento à memória e à verdade no que diz respeito aos anos de ditadura no Chile, né, de ditadura do Augusto Pinochet, lá no Chile, né? Um local realmente de visita obrigatória para quem se considera democrata, humanista, né? De ver o que foi essa experiência. E, finalmente, o nosso Brasil, né, pessoal, ame ou deixe, né? Com essa contradição dessas fotos, né? De termos aí, de um lado, né, o presidente Médici, ao lado do capitão do Tri, né, Carlos Alberto, levantando a taça Jules Rimet, a grande conquista da seleção tricampeã, uma seleção que jogava muito bonito e tudo mais, e ao mesmo tempo, né, o Brasil ame ou deixe, né, tinham pessoas que provavelmente o amavam e não queriam deixá-lo, mas também não queriam deixá-lo nas mãos de quem estava governando, e essas pessoas, também as fotos de algumas delas foram executadas pelo regime ou desapareceram, algumas até hoje não se sabe o verdadeiro paradeiro, né, e temos aí uma mancha também na nossa história, embora quantitativamente possa ser menor que o Chile, menor que a Argentina,
mas é uma mancha que perdura na dor dessas famílias e na dor dos entes queridos, das pessoas queridas, dessas pessoas que até hoje o Estado não prestou contas do seu paradeiro. E o Brasil tem uma curiosidade que, ao mesmo tempo que é um país que, numericamente, talvez não tenha sido a ditadura mais violenta, né, do ponto de vista das meras estatísticas, por outro lado, é também o país que menos fez justiça de transição. Né? A gente pode considerar que, basicamente, o Brasil fez um trabalho razoável na parte de reparação e um trabalho, no máximo, razoável na parte de verdade e memória. Do ponto de vista de justiça material e do ponto de vista de reformas institucionais, não fez quase nada, né? Para não dizer praticamente nada. Aí tem um pouco do quadro dessa situação da justiça material, a anistia, a confirmação de uma interpretação da anistia pelo Supremo lá em 2010, a condenação do Brasil no caso Gomes Lund, reiterada no caso Vladimir Herzog, que é de 2018, enfim, as situações, né, de embargo de declaração desde 2013 pendentes, e a nova DPF também pendente, né, e o Supremo, o hoje presidente do Supremo sentou em cima enfim, e não dá nenhum encaminhamento a isso, né? Tem um projeto de lei também do senador Randolfo Rodrigues, também está deitado eternamente em berço esplêndido, né? Tudo aí parado, né? Completamente parado. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma esperança que isso vá para frente. O que aconteceu foi, na verdade, durante esse período, o Ministério Público Federal, o Grupo de Justiça de Transição de lá, realmente agiu, né, talvez tenha sido o grupo que mais agiu nesse sentido, na propositura de ações dessa natureza, bem como algumas iniciativas, por exemplo, de famílias, né, o famoso homenageado do presidente Jair Bolsonaro, quando esse era deputado federal, né, o coronel Brilhante Ustra, está aqui o número de processo, para quem quiser dar uma conferida, né, que ele foi condenado em 2 instâncias, né, no que diz respeito exatamente à sua declaração de torturador, né, a sua declaração oficial de que é um torturador. A ação dessa família, que foi a família inteira torturada por ele, é uma ação, inclusive, declaratória, né, uma ação que eles nem pediam indenização, pediam apenas que ele fosse declarado torturador, e não necessariamente punido, mas fosse declarado, e o judiciário reconheceu pelas evidências que ele de fato o era, né? E a fama dele vai longe, né? Na verdade, é impressionante que um presidente da República, quando era deputado, fizesse esse tipo de homenagem, né? E uma novidade foi a decisão da semana passada, foi da semana passada, foi da anterior, dia 6 de outubro, decisão do STJ que reconheceu a inaplicabilidade da anistia para ações cíveis e administrativas, né? Uma decisão interessante por parte da segunda turma, relatada, inclusive, por um ministro pernambucano, o Aldo Fernandes, né? E que a segunda turma reconheceu que a lei da anistia, ela anistiava no sentido criminal, mas não em ações cíveis e administrativas, o que poderia obrigar as pessoas que cometeram esse crime a ressarcimentos, enfim, a condenações de outras ordens, ficando livres apenas da condenação penal. Eu confesso a vocês que eu ainda não estudei essa decisão do ponto de vista dos seus detalhes, eu vi basicamente a sua informação no próprio site do STJ, mas eles ainda não disponibilizaram o acórdão, mas estou curioso para ver os termos dessa decisão do STJ, que abre aí uma perspectiva para a justiça de transição material por parte do Superior Tribunal de Justiça, né? Mas, do ponto de vista da memória e verdade, o Brasil tem um histórico de altos e baixos e de idas e vindas, né? O primeiro trabalho de memória e verdade no Brasil foi o relatório Brasil Nunca Mais, que não foi feito pelo Estado, né, e sim pela arquidiocese, na verdade, liderado pela arquidiocese de São Paulo, pelo então cardeal Paulo Evaristo Arnes, que teve a colaboração de inúmeros pesquisadores na área de direitos humanos, das próprias universidades, e também a colaboração do pastor, do reverendo James Wright, né, que era justamente uma ideia de que a questão não fosse apenas da Igreja Católica, mas também de igrejas evangélicas comprometidas
com o humanismo, e também do judaísmo. O rabino, recentemente falecido, Rabino Sobel, né, Heinz Sobel, que também foi uma figura importante para dar esse aspecto ecumênico da iniciativa do Brasil Nunca Mais. Posteriormente, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, criada no governo do Fernando Henrique, lá em 1995, teve um trabalho um tanto quanto limitado à época, não por falta de vontade do governo. O governo do Fernando Henrique foi um governo importante nesse aspecto, de iniciar, de dar esse pontapé inicial do Estado se responsabilizar por investigar essa questão. Posteriormente, a Comissão da Anistia foi criada ali no final do governo de Fernando Henrique, junto ao Ministério da Justiça, hoje, infelizmente, esvaziada, e posteriormente, já no governo Dilma, com a obrigação que a Corte Interamericana instituiu para a criação de comissões dessa natureza, a criação em 2011 da Comissão Nacional da Verdade, né, que é, digamos assim, aquela que foca os principais trabalhos que eu tenho orientado e que trouxe aí alguns dados dessa natureza, né? São 434 mortos e desaparecidos oficialmente reconhecidos, mais de 10 mil casos de tortura, mais de 40 mil pessoas prejudicadas pessoal e profissionalmente por atos de perseguição política em nome do regime, e algumas temáticas específicas, né, desenvolvidas em relatórios da comissão, como aquelas violações de direitos humanos no meio militar, de trabalhadores, de camponeses, no seio das igrejas cristãs, dentre os povos indígenas, nas universidades, as referentes a homossexualidades, aí no plural, porque envolve também a questão da transexualidade, que era colocado também tudo num bolo só, né, mas são coisas diferentes, né? Homossexualidade se refere à orientação sexual, ao passo que transexualidade se refere à identidade de gênero, mas na época não se tinha clareza sobre isso. Os colaboracionistas civis e a resistência na sociedade civil. Ao lado da Comissão Nacional da Verdade, existiram também, como se sabe, as comissões estaduais. Tivemos aqui a Comissão Estadual da Memória da Verdade, Dom Helder Câmara, que teve um trabalho bastante interessante, e várias comissões estaduais criadas, normalmente por leis estaduais, mas em alguns casos por decretos dos governadores, como foi o caso, por exemplo, de Sergipe. Eu queria dar um destaque específico a um detalhe, que, embora a Comissão Nacional da Verdade não tenha reconhecido oficialmente um número de mortos e desaparecidos tão amplo, tão grande quanto o de outras experiências, o fato é que os relatos sobre camponeses e sobre povos indígenas apontam para a necessidade de investigação mais acurada dessas situações, porque, em especial dos povos indígenas, é provável que os trabalhos de expansão, ou seja, não era por um massacre no sentido político estrito sensu, ou seja, não é por uma perseguição específica do ponto de vista político, de opositores políticos, né? Mas por estarem em determinados locais que empresas e que a necessidade de desenvolvimento e de expansão os faziam inadequados, né? Então, tem aí situações de desaparecimentos de indígenas, de povos indígenas, de tribos, enfim, de populações indígenas, que podem ter desaparecido e que sequer se tem documentação sobre isso, dentre outras coisas, porque para o direito, para a oficialidade, muitos desses nem existiam, porque não tinham documentos, eram, enfim, povos indígenas bastante isolados e que podem ter sido massacrados na expansão desenvolvimentista nos anos de grande crescimento econômico do Brasil, e há uma suspeita muito forte de que esse número de mortos e desaparecidos seja muitíssimo maior do que esses 434, se considerarmos não somente os militantes políticos, aqueles que faziam oposição ao governo, mas também as pessoas, digamos assim, que colateralmente foram massacradas em razão de políticas do regime que não eram exatamente opositores do regime ou não atuavam dessa forma. Então, é um prato cheio aí para estudos e para investigações que, infelizmente, ainda não foram feitas. Tem um grupo do Ministério Público Federal trabalhando com isso, mas ainda não é algo que a gente tenha dados objetivos que possam corroborar essa versão. É uma versão, não estou dizendo aqui que efetivamente isso ocorreu nessa escala,
mas há suspeitas muito sérias disso, pelo que eu vi, de debates especificamente sobre as questões, e a Comissão Nacional da Verdade toca no assunto, passa pelo assunto, embora sem o nível de investigação e de detalhamento que talvez o assunto merecia. E agora a tendência, lamentavelmente, é de esvaziamento de tudo isso, dada a visão atual dos governantes, né, na nível federal, sobre a necessidade de verdade e memória do período. A Comissão da Anistia, por exemplo, está muito esvaziada. Para finalizar, gente, eu deixo para vocês esse pensamento do Günter Grass, né, no livro Meu Século, em que ele coloca isso aqui, né, as vitórias tardias que, por enquanto, ainda são esperança, né, pode ser que eu não alcance isso, mas a esperança de que um dia nós possamos superar, de fato, esse passado autoritário, que, por enquanto, ainda está muito distante. Mas o Günter Grass escreveu lá sobre a experiência lá da Alemanha Oriental, isso aqui, né? Todavia, os mortos do lado oriental tenham sido fuzilados, linchados e executados. Além disso, penas de prisão foram impostas. A penitenciária de Bautzen ficou superlotada. Isso tudo veio à tona só muito mais tarde. Ana e eu vimos apenas impotentes atiradores de pedras. Mantivemos distância a partir do setor do lado ocidental. Amávamos muito um ao outro e a arte, e não éramos operários que atiravam pedras na direção de tanques. No entanto, desde então sabemos que essa batalha continua acontecendo. Às vezes, e então com décadas de atraso, até mesmo os atiradores de pedras serão os vitoriosos. Eu ainda espero que os atiradores de pedra, no caso brasileiro, possam ser vitoriosos um dia. Acredito que estamos ainda bem distante disso. Mas não custa esperançar, né? Não custa ter esperança de esperançar que isso venha a acontecer. Se quiserem, printem isso aí, né? Aqui são alguns textos que eu escrevi a respeito do tema, né? Estou deixando aqui também meu contato, se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, para a gente discutir mais, para a gente trocar ideias sobre isso. E façam um print aqui dessa página, tanto para ter aí meu contato, como também para pegar essas indicações de textos que eu escrevi, um deles em parceria com minha amiga Juliana Passos de Castro, foi uma doutora pela universidade, pela UFPE, né, foi minha orientanda, escreveu esse artigo comigo, e os demais artigos escritos, no caso, só por mim, né, que estão publicados aí em revistas disponíveis aí. Eu acho que talvez o primeiro seja um pouco mais difícil, que é mais antigo, mas os demais são facilmente encontráveis na internet. Se tiverem alguma dificuldade, me escrevam para que eu possa também enviar para vocês, mas fica aí disponível para que possam aprofundar o tema e ver algumas outras coisas que a gente não discutiu aqui. Tá bom? Obrigado, desculpe, eu terminei, eu não sei, acho que eu realmente falei 1 hora, pelo que eu estou vendo aqui, eu pretendia falar menos, mas o assunto é empolgante, e aí me coloco à disposição de vocês para a gente debater sobre o tema. Obrigado e estou à disposição. Professor, muito obrigada. Como o senhor bem colocou, né, a gente vive num período meio sombrinho, digamos assim, onde a gente fica nessa iminência de voltar esse período, né, essas pessoas que estão no poder, infelizmente, exaltando esses que tanto fizeram outros sofrerem, e é muito importante a gente tratar do tema do direito à memória e à verdade, principalmente esse tema, porque a gente está vivendo na época da fake news, né? Na época das fake news, onde as coisas estão sendo distorcidas o tempo inteiro, então a gente não sabe a verdade dos fatos, e o meu medo é que daqui para frente essa verdade que a gente está discutindo aqui seja totalmente apagada e que a gente só tenha uma verdade distorcida, né? Então, tem uma pergunta aqui de Yasmin. Ela está perguntando de que forma o Brasil poderia caminhar para tornar efetiva a aplicação da justiça de transição. Aí, professor? Eu acho que travou. Deu uma travada na live. Professor. Eu acho que travou.
pergunta, assim, você tem estádios... Professor? Alô? Tá escutando? Deu uma travada aqui. Só... Agora tô, mas só não tá aparecendo. Eu não mexi Pronto, em nada agora foi. aqui. Tá aparecendo. Só imagem. Eu acho que Tá é da escutando? conexão, talvez. Mas tudo certo. Agora dá pra ouvir. Ouvindo. Pronto. Justamente. Estão me ouvindo? Sim, sim. Certo. Facetada. Tô ouvindo. Porque é uma resposta muito multifacetada. Porque, na verdade, você teria que ter um compromisso amplo dos poderes com isso, e o calo que nós temos de termos, digamos assim, anterior, estava na mão de pessoas que tinham até um certo compromisso com isso, principalmente a partir do Fernando Henrique, mas que não, talvez não tenham feito o suficiente, talvez até com um certo temor da repercussão política, né, tenham perdido esse timing, né, político de ter feito aquilo no momento adequado. E hoje a gente tem um governo que, infelizmente, tem um discurso totalmente contrário à justiça de transição. Né? Mesmo nos mínimos fatores, né? Nas mínimas, mesmo sem a realização de justiça material, mas nos outros aspectos também. O contrário. É um Professor, governo que tá claramente travando um pouquinho. quer Travou um pouquinho. incentivar um revisionismo histórico e uma defesa dessas atrocidades e tudo mais, o que é muito grave. Mas não é só o governo central, né, porque você teria menções contundentes em relação a isso, na verdade. Aqui tá normal, o seu e o meu. Pronto, agora tá dando pra ver direitinho, porque deu uma travada quando o senhor tava falando. Conseguindo? Mas agora tá tudo certo. Nada? Agora tô ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Alô? Foi? Ouviram até onde? O senhor tá me ouvindo? Ouviram onde? Deu, eu acho, até metade. O senhor tava falando sobre a questão Mas vocês ouviram de até Fernando onde? Até Henrique. quando eu falei até onde? Até a parte de Fernando Henrique. Aí depois de Fernando Henrique começou a dar uma travada aqui pra Comecei mim. a falar. Tô te ouvindo mal. Ainda tá travando. Ainda tá travando um pouquinho. Do ponto de vista Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto. Vamos lá? Deixa eu. Pronto, pode ir. Pronto. O governo Fernando Henrique foi importante, né, na criação daquela comissão, em 1995, foi proposta do governo, o Congresso aprovou, então tivemos aí uma conjunção de vontades entre governo e Congresso. Né? Posteriormente, também, a criação da comissão da anistia, já no fim do governo do Fernando Henrique, mas que foi bastante, digamos assim, bastante incentivada pelo governo Lula. Posteriormente, a Comissão Nacional da Verdade, pelo governo Dilma, que teve, inclusive, uma relação. O Fernando Henrique e o Lula também tiveram, mas assim, a Dilma foi mais diretamente afetada, chegou a ser torturada mesmo pelo regime militar. Tá? Então, tivemos governos seguidamente comprometidos, né, com a questão da anistia. Favoreceu pelo menos esse aspecto, né, de você ter situações de
de desenvolvimento de políticas governamentais nesse sentido. Agora, pecaram muito nas reformas institucionais, do ponto de vista das Forças Armadas e também das polícias. Até hoje a gente tem uma polícia militar, e muita gente vai acabar com a polícia militar, não sei o quê, mas a desmilitarização não significa que deixaríamos de ter uma polícia ostensiva. Continuamos a ter uma polícia ostensiva, não seria acabar com a polícia ostensiva, mas com o aspecto militar da polícia. Polícia é uma coisa, Forças Armadas são outra. Então, não dá para você querer que a polícia tenha um comportamento de combate ao inimigo, nesse sentido militar, quando a função de uma polícia ostensiva é muito mais ampla, né? E boa parte do fato da polícia brasileira ser uma das que mais mata e uma das que mais morre também, porque termina que com os confrontos, a polícia militar também tem um número muito grande de policiais assassinados, por conta desse belicismo todo, provavelmente está associado a isso também, né? Não vou dizer que seja o único fator, mas seguramente esse fator de ser uma polícia militar é um fator que, pessoalmente, eu vejo como muito negativo e que carece dessa reforma institucional. Agora, também, não só o Poder Executivo, mas também o Judiciário e o Legislativo deixaram muito de agir. O Judiciário, em especial, né, esse julgamento do Supremo, que poderia ter simplesmente acatado a decisão da Corte Interamericana e não fez, né, de certo modo, reagiu a uma coisa pacífica, algo que a Corte Interamericana já pacificou. O próprio Congresso Nacional, né, do ponto de vista da legislação, as pessoas não querendo tocar nisso, e a própria postura das Forças Armadas, lamentavelmente, né, porque as Forças Armadas deveriam ser, como foi na Argentina, as primeiras interessadas em depurar o seu quadro desse tipo de ideologia e de reconhecer o cometimento desses crimes, de dizer que a filosofia das Forças Armadas não seria essa, não seria de endossar esse tipo de situação, e ser renovada com a direção que eu chamaria de pauta axiológica do Estado Democrático de Direito, né? Serem Forças Armadas realmente comprometidas com a defesa da soberania do país, Forças Armadas altivas. Não estou longe de mim querer fazer qualquer ataque às Forças Armadas, são instituições fundamentais à soberania do país, à segurança nacional, etc., etc., mas as Forças Armadas também deveriam ter uma postura muito diferente da que tem. Aquela história de não passar pano, né? De reconhecer o que houve e de dizer que as Forças Armadas se comprometem a não repetir isso e admite que os tratados de direitos humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana, com a qual o Brasil se comprometeu oficialmente a fazer, que tudo isso seja levado adiante. Então, há um descompromisso generalizado, salvo o compromisso de alguns governos específicos, como esses que eu citei, e alguns estaduais. A academia tem dado aí uma contribuição no estudo dessas questões, eu acho que relevante, e o Ministério Público Federal, fazendo uma ressalva em relação a uma dessas instituições. O Ministério Público Federal tem um grupo de estudos sobre justiça de transição e que também promove ações dessa natureza, e que eu tenho muitas críticas ao Ministério Público Federal em relação a muitos episódios recentes da política brasileira e da institucionalidade brasileira, mas nesse particular, esse grupo é muito, muito estudioso e muito dedicado, e é o responsável pela propositura de muitas ações penais, quase todas rejeitadas pelo Judiciário. O Judiciário é que tem posto freios nessas questões, que no Ministério Público Federal são mais ou menos, não diria consensuais, mas são bastante aceitas no âmbito do Ministério Público Federal, de que o direito interamericano deve ser incorporado ao Brasil e o Brasil deve levar isso adiante. Então, as perspectivas de efetividade lamentavelmente, não são promissoras, né? Agora, isso depende muito da conjuntura política, de como essa conjuntura possa mudar ou não, né? Então, eu diria que depende muito do ponto de vista jurídico, nós temos argumentos aos montes, né? Agora, a questão é política, que o direito não está dissociado dela, né? A questão é muito mais política do que jurídica nesse particular, né? Para torná-la efetiva. Vamos lá, adiante. Não estou te ouvindo agora. Agora é você. Pronto. Agora sim. Tem mais uma pergunta. Pelo adiantado da hora, a gente faz mais essa e a gente pode fechar. Certo. De Valdir Souza. Estes números em queda são decorrentes da falta de investigação. Eu acredito que sejam os números baixos, né?
os registros de mortos e desaparecidos que a gente tem. É possível, mas não é bem o número em queda. Na verdade, esses números foram fechados pela Comissão Nacional da Verdade, pelo que ela teve até o encerramento do seu trabalho, lá em 2014, né, final de 2014. Então, nada obsta que esse número seja aumentado, mas, assim, é aquilo que ela conseguiu apurar, que ela pode dizer que oficialmente há um reconhecimento daquilo. Esses números são sempre números em aberto, né? Nunca são números fechados, né? Porque você sempre pode ter novas descobertas. Mas, assim, claro, alguns números. Então, nesse caso, não é exatamente um número em queda, mas um número que a comissão fechou. Agora, seguramente, se você investiga mais, é bem provável que você descubra mais coisas, né? Então, essa investigação, por exemplo, sobre essas populações campesinas e indígenas é uma investigação extremamente necessária, né, para você ter fato, números. Eu não vi esse país, gente, chutar o número de 8 mil mortos, 10 mil mortos, enfim. Quando você fica no chute, porque você pode estar ou você lidar sem dados objetivos. Agora, eu tenho, não vou dizer nomes aqui, porque a pessoa não me autorizou, mas eu conheço, por exemplo, um juiz federal que atuou durante um tempo numa determinada região e que eles descobriram, por exemplo, valas clandestinas, né, na verdade, com pessoas que não tinham documentos e coisas, e eles descobriram lá numa investigação, na verdade, uma investigação que dizia respeito ao crime organizado, e que eles terminaram descobrindo as valas clandestinas que não tinham nada a ver com a atuação. Descobriram a do crime organizado, mas descobriram em regiões da selva. Isso era, eu não sei se era no Maranhão, enfim, no norte, eu não lembro exatamente onde ele estava. Acho que não era Maranhão, não. Enfim, mas descobriram as valas que eram valas clandestinas também, que não estavam associadas, pelas características das pessoas que estavam lá mortas, não estavam associadas ao crime organizado, e sim a populações antigas de camponeses e provavelmente de indígenas também, que foram encontrados muitos corpos lá, que não se sabe nem de quem é, se tentou descobrir e tal, por DNA, essas coisas todas, mas ninguém solicitou, assim, tentou fazer com que esses corpos fossem identificados com A, B ou C, ou nenhuma família ficou requisitando e tudo mais, e aí veio suspeitas, né, de massacres de populações que estavam ali e que eram economicamente, digamos assim, indesejáveis, né, então, estavam em regiões que economicamente poderiam ser produtivas para empresários, etc., e que potencialmente podem ter sido massacradas exatamente para limparem a área, né? Enfim, é terrível a gente falar nesses termos, mas era mais ou menos o que acontecia, e envolvendo aí camponeses indígenas, que são coisas obscuras, quer dizer, você não era um número, segundo ele, não era um número muito grande de corpos, mas quantos mais não devem ter pelas selvas brasileiras e pelos locais, assim, remotos brasileiros, de corpos dessa natureza. Parece que eles encontraram lá coisa de uns 8 ou 9 corpos, assim, mas eram corpos de pessoas que eles não tinham a menor ideia do que seja, e tem notícias ali de massacres e de coisa dessa natureza, mas não... Enfim, ele disse que eram pessoas que realmente eram indigentes mesmo, assim, você não tinha nenhuma condição de identificação. Então, assim, há muito o que se investigar e há muito o que se contar, certamente, sobre os anos de exceção no Brasil, né? Muita coisa ainda obscura, e que eu não vou chutar números, porque realmente seria irresponsável da minha parte, de subdimensionar ou superdimensionar, mas o fato é que tem muita coisa ainda obscura que precisaria de mais investigação e mais atuação, né? O que hoje se mostra bem difícil. Pronto, professor. Muito obrigada pela participação do senhor, por aceitar nosso convite. Obrigada a todos e a todas que assistiram. Foi muito legal, foi muito massa, muito importante discutir esse tema. E daqui a 15 dias a gente volta com outro tema. Professor, o senhor quer fazer uma última colocação? Só agradecer a você, Clara, e a
e a vocês do Além das Grades, né, do trabalho que vocês vêm realizando, e isso faz parte disso também, né, de um trabalho realmente muito produtivo, muito profícuo, da importância de se ter um debate permanente sobre isso. Estou sempre à disposição, dentro das minhas limitações, né, com essa coisa da pandemia e da tecnologia, mas a gente tenta aí fazer o máximo possível, mas estou à disposição de vocês, de todos, para fazermos esse debate em outras perspectivas, em outras análises. Para mim foi uma honra, uma satisfação muito grande, e é muito importante que a gente esteja atento, né, a todos esses temas, a todas essas discussões, e possa apoiar, inclusive, o trabalho de quem leva isso a fundo, né, já que são temas realmente muito importantes para a democracia, para os direitos humanos, para a institucionalidade brasileira, a Constituição, a defesa da Constituição, tudo isso são temas correlatos a temas como esses que vocês discutem de modo geral, e particularmente esse que é um tema meio xodó meu, que é a justiça de transição e suas implicações. Então, parabéns a todas e perguntar, obrigado aí pelas perguntas também, parabéns a vocês do Além das Grades, e estou à disposição, fica ali aquelas dicas, né, de leitura, meu contato, estou à disposição de vocês para esses e outros debates que quiserem fazer. Muito obrigado também, um bom fim de semana para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.